Presidente, ali na troca de poder, né, o senhor deu uma coletiva, ainda como presidente da República, um vídeo que ficou famoso, eternizado. O senhor disse, eles vão sentir saudade da gente. O que passava na cabeça do senhor? O senhor pensava na questão econômica com o ministro Paulo Guedes ou com o ministro Tarcísio da Infraestrutura, que fez um belíssimo trabalho? O senhor imaginou que chegaríamos a esse ponto da Constituição estar sendo violada diariamente, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal ter se tornado um tribunal político? O senhor imaginou que chegaríamos a esse ponto? Se você comparar o meu time de ministros com o do Lula, você cai para trás. Eu sabia que essa turma toda ia voltar. Um exemplo simples. Lá atrás assaltaram o Postales, fundo de pensão dos Correios. Voltaram a fazer a mesma coisa agora. Quando você, por exemplo, bota um ponto final na roubalheira do Porto de Santos, que lá nós pegamos com prejuízo anual de 500 milhões, entregamos com lucro de 500 milhões. Esse 1 bi ia para onde? Ia para algum lugar. Gente que estava chateada comigo. Quando você pega, no caso é uma estatal, mas é binacional, a mais cobiçada que existe, Itaipu Binacional. Recebe a Itaipu com uma tarifa em dólar lá em cima e apenas gerando energia. A gente diminui ao longo do tempo em 45% o valor da tarifa em dólar, né, e fizemos obras. Olha o pessoal de Foz do Iguaçu. Alongamos o aeroporto lá em 600 metros. Construímos a segunda ponte de voo de 470 metros com o Paraguai. Começamos a fazer a terceira ponte lá em Tinho. A pedido do governador do Paraná, um excelente governador, Ratinho Júnior, nós asfaltamos a Transboiadeira, ali na região, 43 quilômetros. Atendemos com pequenas obras de infra em torno de 50 municípios ao redor da bacia lá de Foz do Iguaçu. O Jorge Seif, nosso secretário da Pesca, que agora é senador, começou a trabalhar junto ao governo paraguaio, como dependia deles também, nós aqui praticarmos a piscicultura no lago de Itaipu. A previsão atualizada, né, seria de nós aumentarmos em 20% a produção de pescado aqui no Brasil. Ou seja, isso tudo, quem lá desviava recurso, né, não quer a gente lá, não queria mais ainda a presença. Tanto é que agora, o que Itaipu Binacional fez agora? Destinou 1 bilhão e 300 milhões de reais para a COP30. Basicamente, obras de desassoreamento. Ou seja, obra que ninguém vai ver, 1,5 bi foi embora. Você vê agora, o governo também está destinando recursos, se bem que é obra apenas lá dos conselhos de Itaipu, né? O conselho do outro lado de Itaipu que resolve por lá de cá, mais centenas de milhões de reais para construir e terminar a Universidade de Integração Latino-Americana lá de Foz do Iguaçu, para formar militantes na região. Ou seja, o dinheiro é desviado, é levado para outra parte, que não progressa. E mais, pode ver aí, a tarifa em dólar já voltou a aumentar de preço. Não precisava, voltou a aumentar de preço lá em Itaipu Binacional. Ou seja, o que a gente estava vendo é a volta do que está aí. E quando começa a ver esses, não digo desacertos, esses desvios, essa péssima administração, quem quer investir no Brasil não vai investir mais. Não vai investir mais, você acaba tendo problemas que repercutem na carreira, na reta final aqui da cadeia produtiva. Você pode ver, eu costumo dizer que o Lula só acerta quando ele revoga alguma medida dele. Por exemplo, uma medida do ministro da Agricultura, carimbar a taxa de validade dos ovos. Apenas para os ovos, do carro do ovo e da feira livre. O supermercado não ia carimbar nada. Então, quem tem uma granja pequena aí de 5, 10, 15 mil galinhas, o que ele faz? Prevendo um custo extra, já aumenta o preço do ovo. Isso ajudou a aumentar o preço do ovo. O Lula perguntou quem é o idiota, né, que fez aumentar o preço do ovo. Lula, tem espelho na tua casa? Você começa a ver. Ou então manda o ministro da Agricultura fazer a mesma coisa aí. Então, um governo que não tem como dar certo. E esses desacertos, né, esses desarranjos, essas pessoas com a voracidade para fazer mal feitos, voltou com todo o gás. Nós temos 4 anos pela frente para arrumar a nossa vida. Olha como é que está o fundo de pensão do Banco do Brasil nesse momento. Horrível, horrível. Perdeu, se não me engano, em torno de 15 bilhões de reais. Por quê? A administração. Outro local para ganhar dinheiro é fundo de pensão. Como lá atrás, comprava-se papéis da Venezuela. Está na cara que
Essas empresas estão quebradas, né? Dita papéis podres, mas compra quem paga a conta é o próprio futuro beneficiário. Deixo claro, são 6 milhões de pessoas vinculadas a fundo de pensão, né? Aposentados, servidores atuais e pensionistas. Não, tem que pensar nisso, que não tem como dar certo. Vocês não viram corrupção no nosso governo, desvio. Se houve, foi isolado lá, que a gente não conseguiu plotar. Tínhamos em cada ministério um pequeno grupo de servidores para exatamente, né, fazer esse papel de qualquer nota fiscal acima de tal valor, qualquer licitação acima de tal valor, o pessoal entrava rachando para exatamente coibir esses problemas. Então, isso que nós fizemos lá, vimos que ia ser desfeito, como foi, e a volta está aí. Olha, não é picanha apenas, o café está caro, ovos foram lá para cima, tá? Os produtos de necessidade explodem de preço, a inflação do mês passado foi 1,31%, quando a meta anual está na faixa de 3, 3,5%, quase metade disso, um terço disso, apenas no mês. Esperar o quê do Brasil? Com tristeza, né? Eu falei, vão sentir saudade da gente. Eu não estou torcendo para o quanto pior, melhor, para facilitar a possível volta da direita em 26. Eu quero que o governo se acerte agora, mas ele não se ajuda, em hipótese alguma. Nós, com o Lula, passamos de 7 para 8 trilhões a dívida, de 8 para 9 trilhões a dívida interna, e a tendência até o final do governo, batemos aí a cada 10 trilhões de reais. Com essa taxa Selic que está aí. A gente paga mais de 1 trilhão por ano de encargos e juros da dívida. Então, lamentavelmente, não tem como dar certo. E eu falei aquilo naquele momento, né? Vão sentir saudade da gente. E o governo só não está pior, que tinha uma gordura muito grande do nosso governo. Contas acertadas, o Tarcísio com um contrato bilionário para os futuros anos pela frente. Levamos água para o Nordeste, criamos o PIX sem qualquer taxa, concluímos a Norte-Sul, que é uma ferrovia privada, mas dada a corrupção, né? Não saía. Comigo, a exploração de petróleo na margem equatorial já teria saído, ou trocaria o cara do IBAMA, ou trocaria o ministro do Meio Ambiente. É muito simples, certas coisas. Ou seja, estava no caminho certo, atendemos o agro, muito. O que é atender o agro? É não atrapalhar, não é dar dinheiro, não, é não atrapalhar. Você viu que o MST não funcionou em nosso governo. Tá? A política de armamento nossa, para pessoas de bem, nós diminuímos no final do governo, o Temer já deu uma pequena diminuída. Nós diminuímos muito, quase 30%, o número de mortes por arma de fogo ao longo do nosso mandato. Ou seja, o governo tinha uma excelente política externa. O Lula agora está do lado de terroristas, ao lado do Hamas. O Lula mandou representante lá na Venezuela para ver a posse do Maduro, né? Depois de ameaçar o Lula calou a boca no tocante à fraude nas eleições lá, porque ele ameaçou contar o que aconteceu. Ele ameaçou. Eu não estou duvidando de nada. O Maduro ameaçou, o Lula ficou na dele. Ou seja, um presidente que age dessa maneira, repito aqui, diz que vai resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia, tomando cervejinha com Putin e Zelensky, isso é piada lá fora, é uma vergonha para todos nós. Esse tipo de gente então, que está na frente do governo. Tem como dar certo? Não tem. Não tem.